Posso pegar um gancho nisso? Pode. Porque, por exemplo, eu tava pensando aqui nesse pessoal que faz a FIV 3, 4 vezes, como você disse, paga 3, 4 vezes o procedimento. Se te corrigisse antes, seria só um. Então, para a clínica, fazer só uma vez ou fazer 4, financeiramente é melhor fazer 4, porque existe um certo conflito de interesse nessa área. E aí, voltando à endometriose, por exemplo, quando que o caso é cirúrgico de fato? E quando que operar seria meio que uma imprudência porque não chegou nesse ponto? Porque no nosso caso, quando a Malu teve o diagnóstico, falaram, não, é cirúrgico. Eu pensei, pô, mas a gente nunca nem tentou engravidar. Falei, vamos tentar? Nem E tentamos e doença, engravidamos. né? Aí não foi pra frente a gestação. Mas será que realmente era melhor conduta operar na mesma hora? Então, quando que é cirúrgico e quando não é? Spoiler, não operei. Não operou, felizmente. No passado, eu vou falar a parte de gestação, porque é o que, como a gente entende endometriose. E depois eu como ex-cirurgião de endometriose, eu posso depois dizer. Isso, e só colocando um ponto aqui, eu citei o conflito na FIV, porque nesse caso também a consulta é R$1.000, a operação é 30, né? Então, se a consulta virar uma operação... Exatamente. A gente não chegou a cotar a operação. Chutei um valor aqui. Mas um pouco mais alto. O que a gente entende hoje em relação à cirurgia é que na cirurgia não é tão indicada como se pensava no passado. Então, essa é uma conduta que mudou há uns 20 anos também. Sim. Os novos trabalhos saíram, inclusive a última recomendação da Sociedade Americana de Reprodução Assistida é que primeiro pense na gestação, depois pense na cirurgia. Então, a gente tem primeiro entender o contexto da gestação, se ela quer engravidar, pensar e fazer de tudo para que não engravide sem fazer o tratamento cirúrgico. Isso é factível para todas as mulheres? Não, todas é muita gente, é o que eu falo. Mas o profissional que atende hoje uma gestante, uma mulher que tem endometriose e queira engravidar, ele tem que entender o que os trabalhos estão mostrando. Então, no passado, todo mundo faz cirurgia. Isso. Cirurgia para todo mundo. Eu lembro quando a gente fez a live com o Rodrigo no Abril Amarelo, né? No Março Amarelo. Quando a gente estava falando sobre isso, eu falei, era uma conduta que era comum a gente pegar só os pacientes com cirurgia. Com certeza. Então, faz cirurgia, todo mundo chegava com cirurgia e falava, peraí, segura. Vamos fazer um trabalho verdadeiro aqui, sério, vamos comparar as mulheres que foram operadas das mulheres que não foram operadas e entender os desfechos. E nós entendemos, do ponto de vista de sociedade médica, que não é a cirurgia a melhor indicação, que não é, eu tenho o diagnóstico e agora vai para a cirurgia. O que acontece, e que eu acho que é aí que o André vai acrescentar também, é como as mulheres adiam muito o diagnóstico, o que a gente vê são situações incapacitantes. Então, acaba que vai para o procedimento cirúrgico, exato, porque descobre já tem foco no sistema digestivo, foco no sistema urinário, mulheres que têm disseminação da endometriose, incapacitando a vida delas. Então, elas não conseguem mais trabalhar, não conseguem ter relação, não conseguem fazer o básico, não conseguem evacuar nem urinar sem sentir dor. E aí já saiu do ciclo menstrual para virar uma coisa constante na vida dela. Então, no começo, eu sentia isso quando eu menstruava. Agora eu sinto isso todo dia. E aí, se você sente isso todo dia, não adianta eu querer que você nem tenha relação para você engravidar. Exato. Não estou nem pensando de fertilização, mas o básico, que é você pelo menos ter uma relação com você. Transar, não consegue. Né? Exato. Não consegue. Sim. Você não vai conseguir. Então, é até cruel a gente dizer, olha, você agora tem que ter relações sexuais frequentes num período de... Ela vai dizer assim, eu não consigo fazer xixi, meu senhor. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu acho que a questão hoje é entender o contexto de qual é a intensidade dos sintomas clínicos e qual é a disseminação da doença, mas se você puder adiar a cirurgia, adie, porque os estudos mostram que não é a cirurgia o primeiro caso para engravidar. Exato. E o que é que acontece? A endometriose, ela é uma doença clínica. Né? E é muito engraçado, porque eu fiz ginecologia aqui em São Paulo e vim para cá porque eu queria fazer exatamente cirurgia, a parte de videolaparoscopia para cirurgia minimamente invasiva de endometriose, um dos melhores serviços que era o IANS, que foi a primeira cirurgia por vídeo do Brasil, foi lá. Então eu saí do Nordeste para vir fazer aqui, porque era o que eu queria operar endometriose. E durante o meu mestrado, eu comecei o mestrado em 2015, estudando, avaliando a qualidade de vida das pacientes com endometriose, e a gente acompanhava o pré e pós-operatório, né, ao longo da residência. Eu disse, meu Deus, esse pessoal não melhora nada. Termina a cirurgia, primeiro que a chance da doença voltar é 29% nos primeiros 3 anos. É 1 em cada 3. Volta. Por quê? Porque a doença é clínica, ela não é uma doença cirúrgica. O que é que a cirurgia faz? E eu não estou dizendo que não tem papel, eu já vou falar as indicações absolutas de cirurgia. E é incrível quando é bem feita. O prego do pé, né? Quando você pisa. Exatamente, é quase isso. Porque quando você tem uma doença, quando você entende que a doença é clínica
e que o tratamento é exatamente esses 4 pilares que a gente comentou anteriormente, a cirurgia ela é feita para retirar os focos visíveis da doença, mas endometriose, a definição de endometriose é presença de tecido endometrial, entre aspas, glândulas ou estroma. Duas coisas que você só enxerga no microscópio. Glândulas ou estroma de tecido endometrial fora do útero. Então, quando você faz uma cirurgia, você tira os focos visíveis a olho nu, ou até hoje com 3D, mas que você consegue ver, mas não é uma doença microscópica. Então, em teoria, grande parte das cirurgias elas são subótimas. Você deixa focos remanescentes na pelve da paciente. Salvo engano, ou foi 2021 ou 2022, o professor Charles Chapron, que é o maior cirurgião de endometriose do mundo, ele é um francês, ele fez uma campanha mundial que chamava One Shot Surgery. Então, a cirurgia de uma tentativa. E a campanha era uma campanha muito estigmatizante, que era ligue os pontos da sua cirurgia de endometriose. A cirurgia de endometriose era classicamente feita por videolaparoscopia, onde você coloca uma câmera por uma incisão no umbigo e depois 2 câmeras para a gente manipular e fazer a cirurgia na lateral. Então, tinha pacientes que colocavam assim, 2014, esse furo, esse furo, esse furo. 2015, esse furo, esse furo. E aí fazia a campanha, tem as fotos que chamavam muita atenção no mundo. Depois vocês podem ver isso na internet. Ligue os pontos da sua cirurgia. Eu tenho pacientes que operaram 8 vezes endometriose. E aí ela já operava, que nem era às vezes da endometriose, era da complicação da cirurgia da cirurgia anterior, porque cada cirurgia que você faz, você gera uma nova aderência, você gera um novo trauma. Cirurgião, mas eu sou bem contra cirurgias no geral. Eu e o Bruno, a gente corre. Se a gente puder... Não, eu fiz uma, né? Sim. Foi Fez a uma, varicocele. exatamente, mas é... É que tem que analisar risco-benefício. Claro, né? por exemplo, Tudo é aí você risco-benefício. perguntou quais são as situações que tem obrigação. Sim, porque existe um papel da cirurgia, ele é fantástico, e tem muitas situações que o remédio nem chega, porque tem tanta lesão que ele não vai conseguir entrar naquela região para poder fazer o efeito. Então, se você tem uma lesão de endometriose que obstrui mais de 50% da luz do intestino, você precisa fazer. Se você tem lesões no ureté, que é exatamente os caninhos que drenam a urina dos rins para a bexiga, você precisa fazer, porque responde muito pouco ao tratamento clínico. E se você tem lesões infiltrativas na bexiga. Essas 3 são indicações formais. E claro, e a quarta é: você não conseguiu resposta com o tratamento clínico, a falência do tratamento clínico. Estou tentando, fiz estilo de vida, me alimentei bem, fiz o bloqueio hormonal e continuo sem qualidade de vida, a cirurgia pode ser incrível. E para as pacientes que estão tentando engravidar sem sucesso, mesmo com técnicas de reprodução assistida, e tem focos de doenças visíveis. Isso. E o último é pacientes que vão entrar na menopausa ou estão na menopausa e querem fazer reposição hormonal e têm lesões no ovário maior do que 3 centímetros, porque aí existe um risco de malignização para a menopausa. Entendi. Se tiver Porque a presença de tecido ovariano, de tecido endometrial no ovário, quando a mulher entra na menopausa, que para de produzir estrogênio, você vai fazer a reposição, existe uma taxa de malignização dessa célula virar uma célula cancerígena em até 3%.